A FENPROF assinala e celebra, comemora e celebra os seus 40 anos este ano. Para todos nós acho que foi um marco inesquecível o que foi aquele primeiro congresso, os que lá estivemos, não só os que já eram os dirigentes, fundadores, o António, a Graça, outros que estiveram o nosso já falecido Manel Pinho, enfim, outros que alguns já aposentados, se afastaram, o caso do Linhares, o caso de outros nossos ex-dirigentes, mas acho que foi um momento inesquecível e até curioso que há dias falando com a Manel, e depois há dias confirmei com uma fotografia que o Adelino Lopes, do meu sindicato, me deu, aquele congresso foi um marco de tal ordem que eu me lembrava exatamente da cadeira onde tinha estado sentado a assistir na primeira fila do balcão, e há dias uma fotografia que me enviaram, por mail, confirma isso. De facto, é curioso que já eu estive nos congressos todos, e de muitos não tenho grande memória, onde é que estava, como é que foi, né? E daquele eu lembrava-me exatamente do local, do sítio, porque foi de facto um momento importantíssimo que ali aconteceu, com os meus 25 anos, de estar naquele momento, que foi para o movimento sindical, e o movimento sindical docente foi um marco importantíssimo histórico, e aqui a salvação não é algo abstrato, é aqueles homens e mulheres, professores e professoras, que tiveram a coragem naquele 1983 e depois da constituição dos dois novos sindicatos na altura, o SPRC em abril e depois em outubro, penso que outubro, o novembro já, o SPN, e em 83 criámos a FENPROF. O José Salvador Sampaio, eu já estava a tentar recordar-me de quando, mas é no final dos anos 60, princípio dos anos 70, que o conheço. Em primeiro lugar, até porque me ajudou no que foi a minha tese de licenciatura, que era sobre História, e em que ele me ajudou com muitos documentos, mas sobretudo depois na criação dos grupos de estudo, que ele depois aprofundou noutras dimensões, que ajudou na ligação entre gerações. Ele representava um outro setor, os professores já efetivos, antifascistas, resistentes, que se mantinham, isto é, não tinham sido afastados, mas que se mantinham. Nós fez essa ligação, como outros. Mesmo depois do 25 de Abril, é ele que faz a ligação, nomeadamente para permitir a integração nos novos sindicatos, do Sindicato Nacional dos Professores existentes, o Sindicato Corporativo, fazendo a ponte com os dirigentes do Sindicato Nacional dos Professores de esquerda, isto é, de esquerda, antifascistas, que estavam no interior do sindicato. O que eu recordo sempre dele é no escritório que tu referias, com aqueles cadeirões que ficávamos quase enfiados até cá abaixo a conversar. Ele dizia sempre uma coisa: fundamental na intervenção é o rigor. O maior amigo que tive durante a minha vida, o maior mestre. Ambos fundamos um partido político depois de 25 de Abril. Partido político é que damos o nome de Partido Verdadeiramente Socialista, e que tinha dois membros. Porque tínhamos as mesmas ideias, ambos fizemos, e vou revelar aqui um segredo que nunca contei a ninguém, mas fizemos o programa do MDP-CDE, sobretudo a parte da educação. Para
assinalar estes 40 anos, podíamos ter outros ex-dirigentes, outras figuras que nos honravam muito, mas pareceu-nos que o José Salvado Sampaio é uma das figuras que efetivamente nós temos sempre gravada na nossa memória. Pelas suas intervenções, para quem esteve com ele no Conselho Nacional e que, como alguém diz, aí a propósito das intervenções dele, aliás é o Américo Nunes, muitos conhecem, a maior parte, quase todos diziam, eram intervenções de 3 a 5 minutos que ele fazia no Conselho Nacional da CGTP, onde também foi dirigente, e como diz o Américo Nunes, dizendo sempre mais do que muitas vezes se diziam em intervenções de meia hora da malta, daquelas intervenções duras para tentar convencer outros, e ele de facto era sintético, mas preciso, e lembramos aqui ainda, já aqui nesta sede, lá em cima, no Conselho Nacional, quando ele pedia a palavra, e o silêncio que ali se fazia para ouvir a intervenção do José Salvado Sampaio. E portanto, alguém que nos honra, que veio antes do 25 de Abril, toda a sua intervenção enquanto professor, enquanto pedagogo, enquanto também autor de obras e também de muitos artigos que saíam nos jornais, Colaborador do Século e de outros jornais, e portanto um homem que é do fundão e portanto vem do interior, mas que entre muitas outras cidades ou terras onde trabalhou, uma foi Coimbra, uma das primeiras precisamente, onde até, e não quero estar em erro, mas penso que até onde fez o seu estágio, no Liceu então Dom João III, que depois é o Zé Falcão, e por isso até a sede do SPRC houve esta preocupação de termos alguém que fosse um marco e que tivesse estado por ali a fazer a sua inauguração. E assim foi, o José Salvado Sampaio foi quem foi a inaugurar a sede regional do Sindicato de Pessoas da Região Centro, um homem sempre disponível para ajudar. E, portanto, acho que esta é uma homenagem mais do que justa a alguém que marcou um tempo que foi um tempo importantíssimo de construção de uma profissão que vinha muito desqualificada do tempo do fascismo, que tem, de facto, dá um passo importante em frente no pós-25 de Abril e que depois foi construindo, hoje, infelizmente, temos que estar aqui a resistir para não deixar de destruir uma profissão que está a ser desvalorizada e que nós vamos vendo como é que conseguimos manter essa valorização que se perde. Nós um dia destes vamos ter uma situação gravíssima que já começamos a viver, que é não haver quem queira ser professor e naturalmente os jovens abandonam-na, procurando alternativas enquanto podem, e os jovens do secundário, ser professor é uma coisa que gostam muito, mas que depois não vão. E, portanto, eu diria que o Salvado Sampaio é também um exemplo que nós temos para podermos continuar a lutar pela valorização da profissão docente, por uma escola pública de qualidade e pela democracia, porque ele, entre outras coisas, ele não se limitava a falar da educação, ou da pedagogia, ou da escola pública, e ele foi um lutador antifascista.